Pronto. Estamos também no Facebook agora. Bom, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui conosco. Obrigado mais uma vez, Luiz e Varina, por estarem presentes e aceitarem o convite dessa live. Eu queria falar rapidamente, como todas as lives, eu dou uma aparecida aqui no começo, para falar o que é esse projeto de lives, né, que a IABBS vem trazendo aqui para vocês. Então, esse projeto, ele surgiu com a necessidade de estarmos próximos, mesmo longes, e trazer essa troca de conhecimento. Então, a gente sempre traz um convidado aqui, seja ele uma pessoa conhecida, ou seja ele da própria área da IABBS, ou já deu aula na IABBS em algum momento. Então, temos aqui uma convidada especial, que veio a partir de uma funcionária nossa, na verdade, da nossa diretora do financeiro. E temos aqui o Luiz também, um grande amigo antigo, né, de uma parceria aí, que eu trabalhei durante um tempo no esporte. Então, o esporte é uma coisa que eu tenho um apreço enorme, é um carinho muito grande mesmo pelo esporte. Eu acho que trazer esse assunto aqui é uma coisa muito interessante. Eu acho que Angola tem seus pontos fortes e, teoricamente, fracos no esporte. A mesma coisa para o Brasil. Acho que trazemos duas grandes pessoas aqui para falar sobre esse assunto. E é um assunto muito bacana. Então, era só realmente dar boas-vindas a vocês. Quem tiver interesse em saber mais informações sobre alguns cursos de curta duração que a gente está oferecendo, MBA também temos, com inscrições abertas agora para novembro, por favor, entre em contato, eu vou deixar no chat, tanto no chat aqui do Zoom, quanto no chat do Facebook, a nossa página, nosso site. Depois, o Luiz e a Elvarina também vão passar o contato deles, né, pessoal, caso alguém tenha mais alguma pergunta ou queiram trocar informação, networking, fiquem à vontade, a casa é livre, a casa é de vocês. E outra coisa que eu sempre falo aqui é que a gente não grava essa live, né, ela não está sendo gravada pelo Zoom, mas ela fica disponível na nossa página do Facebook. Então, quem tiver interesse em revisitar o conteúdo ou assistir novamente, a gente disponibiliza lá. Eu vou deixar também o link aqui direto dessa transmissão ao vivo. Então, quem quiser se conectar depois, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada a todos, e eu acho que agora eu passo a palavra para a Elvarina, que vai apresentar, acho que o Luiz, e vai se apresentar também, e o Luiz é o nosso convidado, e a Elvarina é a nossa mediadora. Obrigado. Bem-vindos. Obrigada, boa tarde para você, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Boa noite a todos, porque aqui em Angola é boa noite também. Meu nome é Elvarina Pereira, eu sou funcionária do Ministério da Juventude e Desporto, sou licenciada em Ciência Política e sou a primeira mulher a escrever pelo desporto, a escrever sobre o desporto em Angola. Aqui está o meu livro. Não está disponível ainda na internet, mas brevemente já estará. Também já está disponível aqui em Angola, em algumas livrarias, alguns supermercados, que voltará a estar disponível novamente. E eu estou aqui para mediar uma conversa sobre o desporto e no que tange o desporto, eu não meço esforço. Então, eu vou apresentar a vocês o Luiz Antônio Ramos, que é o nosso convidado. Luiz, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu espero que nós consigamos interagir bastante. Eu quero aprender, porque eu não sou formada em nada no desporto. Foi apenas desde pequena, que ganhou gosto e continua a praticar o desporto até hoje. Então, eu acho que eu vou ter uma aula junto com todo mundo que está participando nessa live. Eu estou aqui disposta, no que dê para intervir. A nossa conversa, espero que seja uma conversa muito aberta, muito franca, e que não consigamos transparecer e transmitir a todo mundo que está nos assistir o que é que realmente qual é a importância do desporto, tanto em Angola como no Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Avarina. Muito obrigado pela oportunidade. Eu penso que os países de língua portuguesa devem ter um intercâmbio melhor, trocar mais informações. A gente recebe muita influência dos países da Europa, a gente recebe muita influência dos países da América do Norte. Aqui mesmo na América do Sul, a gente troca pouca informação com os nossos vizinhos que falam em espanhol, e a gente troca pouca informação com os nossos demais países que falam em português ao redor do mundo, né? Então, aqui, entre os meus contatos, a gente sempre pensa em esticar um contato ali para Angola, em Moçambique, demais países que falam português, porque a gente sempre pensa que vai ter uma interação boa e as pessoas estão interessadas em novas informações, em estudar mais. Então, é uma área que acho que todo mundo só tem a beneficiar. Então, acho que estamos todos interessados em ouvir. Varina? Desporto no Brasil, do vosso país, pela Europa, por exemplo. Queria que o Luís nos passasse mais um pouquinho da experiência, já que também foi treinador, né? Nos dissesse qual é a maior dificuldade que existe entre vocês aí. Então, Varina, eu dei uma falha no seu sinal, eu escutei uma parte só da sua pergunta. Você questionou em relação ao fato de eu ter sido treinador, é isso? Sim. O fato de ter sido treinador, para dizer como é que está organizado o vosso sistema desportivo aí no Brasil. Sim. Porque então, a primeira coisa que a gente, para quem é brasileiro é muito óbvio, né, essas coisas que eu vou falar, mas para quem não está dentro do Brasil, acho que tem uma questão muito relevante, que é o seguinte: o Brasil é um país muito grande, tanto em tamanho de população, que nós temos aqui mais de 200 milhões de habitantes, uma das maiores populações do mundo, e também em termos territoriais. O Brasil tem dimensões, praticamente dimensão de um continente, né? Se você for olhar a América do Sul, quase a América do Sul, uma maior parte dela é Brasil. O resto, os demais países estão tudo no lado da América do Sul, né? Então, para organizar um sistema esportivo num país tão grande como o nosso, não é tão simples, né? Então, nós temos aqui 27 divisões de estados, né, mais o Distrito Federal, e aí esses estados é mais ou menos equivalente a países, por exemplo, de tamanho dos países europeus ou países mesmo do tamanho dos países africanos. Então, cada estado tem uma grande população de 10, 15 milhões de habitantes, mais ou menos, e o Brasil acaba sendo quase como um continente. Então, para organizar tudo isso não é muito simples. Aqui, como a gente tem um país muito grande e a gente tem vários estados populosos, aqui a gente tem, então, as federações estaduais. Nós temos aqui, normalmente, para qualquer modalidade esportiva, nós temos 27 federações, então, em torno disso. E nós também temos aí as chamadas confederações. Então, por exemplo, a mais famosa de todas, que é a do futebol, ela se chama Confederação Brasileira de Futebol, porque ela é uma confederação que reúne 27 federações. Então, acaba sendo uma organização um pouquinho mais burocrática do que normalmente países menores, em que tem uma conexão direta da federação nacional diretamente com os clubes. Aqui tem um intermédio das federações. E isso acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso. Então, gera um tipo de conflito de interesse também, que é o seguinte: as próprias federações estaduais, elas que têm maior acesso aos clubes, diretamente aos clubes esportivos. Então, ela também organiza a competição estadual dela. E aí depois tem a competição nacional. Então, para você ter uma noção, hoje no futebol brasileiro, a principal categoria, né, que é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, vários clubes estão questionando se é interessante ou não jogar o campeonato estadual. Porque no campeonato estadual eles têm que jogar mais ou menos umas 15 a 20 datas,
e essas 15 ou 20 datas tornam o calendário deles muito inchado o ano todo. Então, os atletas têm pouco descanso, joga-se demais, às vezes o estádio não tem muito público, porque o público não demonstra tanto interesse por essas competições menores, e aí acaba tendo um problema muito grave em cima disso, porque não basta só esses clubes dizerem, a gente não vai jogar estadual, porque aí as federações estaduais alegam que elas dependem dos clubes para que elas tenham um superávit financeiro, que tenha mais interesse da televisão em transmitir jogos. Então, acaba se tornando tudo uma certa confusão de que a própria confederação tem que gerir tudo isso. Então, já teve movimento aqui no Brasil, por exemplo, de clubes tentarem criar uma liga separada do Campeonato Brasileiro, só que depois a Confederação Brasileira não permitiu, então tinha que jogar as competições oficiais dela. Então, os clubes ficam muito dependentes desse sistema de federações e confederação. E o problema maior disso tudo é que nem todas as federações e as confederações estão caminhando bem em relação a nível de gestão, em relação a nível de profissionalismo, de transparência de recursos. Então, por exemplo, várias confederações brasileiras, até a de futebol, de basquete, várias já passaram por intervenção da justiça porque tiveram muito problema de corrupção. Então, acaba se tornando um problema muito grande a forma que é feito aqui no Brasil, né? Porque o país é grande, tem muitos clubes, principalmente no caso do futebol. Aqui no futebol tem alguns estudos que indicam em torno de aproximadamente 600 clubes profissionais aqui no Brasil. Então é muito clube de futebol, e aí como é que consegue acomodar tanto clube assim dentro das competições? Então tem clubes, né, de um tamanho gigante, como os grandes clubes, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, o Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Tem vários clubes grandes aqui no Brasil que mexem com milhões de dólares e reais, e também tem clubes pequenos que só têm um calendário curto de dois meses por ano, por exemplo, porque depois eles não têm mais competições e não têm condições financeiras de jogar durante o ano todo. Isso acaba sendo um sistema bastante complexo e complicado. Agora eu te devolvo, Evarina, para você comentar como é que é aí em Angola. Pois aqui em Angola só temos federação, né? E as federações são unidesportivas ou pluridesportivas. E com isso elas aqui estão sempre na organização dos campeonatos. Aqui nós temos que é o campeonato final, né? que todos os clubes competem, que é para conseguir ser campeão, que é o... Olha, deu branco agora. Espera aí, como é que é o nome? Esqueci-me. Ainda lembro, depois eu digo. Deu uma branca total. Sim. E é nesse que eles vão fazendo o campeonato e a federação vai supervisionando todos eles, para depois saírem para a competição africana. Varina, será que não gira a bola? Os clubes... É isso, lá. Gira a bola. Obrigada, Luna. Gira a bola. Obrigada. Gira a bola. É mesmo isso. Obrigada, Graciele. Obrigada. Olha, deu mesmo uma branca total. Eu estava aqui a puxar o girabola. Pois, obrigada. Então, no girabola tem as competições todas e depois sai o campeão do girabola que vai competir no futebol entre os campeões dos clubes a nível da África. E lá depois tem o CAN, o CAN africano, tipo uma espécie de campeonato europeu, né? E aqui as federações estão sempre uma a outra a supervisionar. Tanto o mesmo acontece com futebol, o mesmo acontece com handebol, o mesmo acontece com basquete, que são as modalidades que muito sobressaem aqui em Angola. Agora as outras, uma ou outra que sai, que tipo a natação e o judo, mas é muito por particular. É aquele clube que tem os seus patrocínios,
Às vezes os pais contribuem também para fazer as coisas, então, né? E muitos. Luiz, eu acho que a Evarina caiu. Ela deve estar com algum problema de conexão. Pessoal, vamos aguardar uns minutinhos. Acho que ela volta, ela já pode retomar esse assunto. Mas fique à vontade. Ok. Evarina? Está sem microfone. Isso, agora sim. Desculpa. Agora voltei. Tudo bem. Peço desculpa a todo mundo. A internet, às vezes ela não está sempre ao nosso favor. De repente apagou tudo. Pois, como eu ia dizendo, e com tudo isso, a Direção Nacional de Desporto, que é que controla as federações e as associações e os clubes desportivos. Tipo, os clubes e as associações prestam contas com a federação. A federação é que presta conta com a Direção Nacional do Desporto, porque tem uma Direção Nacional do Desporto dentro do Ministério que cuida somente disso. Então, eles juntos trabalham para quando o atleta ou o clube tiver que sair, então tem que sair com o consentimento da direção e do ministério. Sim. E com isso, eles às vezes reclamam, sentem um pouquinho de privacidade e tentam pegar patrocinadores, os patrocinadores mandam para fora, depois chegam lá, não acontece o que eles querem, no regresso, depois fica difícil para regressar, eles querem pedir ajuda do Estado, o Estado depois fica baralhado, como é que vocês foram para ali, nós não sabemos que competição é essa, e na hora do regresso fica tudo muito complicado mesmo. Então, o Estado, o Executivo aqui, teve a missão de criar a legislação para isso, para que ninguém saia, né, para a viagem, para campeonatos sem que o Estado soubesse, a direção ou o Ministério tivesse conhecimento. E com isso eles tinham que prestar contas ou dar depoimentos de tudo que eles vão fazer lá fora. E quem tinha que tratar da viagem é o Estado, porque o Estado aqui em Angola é o maior investidor no desporto, é o que mais investe, porque o privado, patrocinadores, eles são muito, muito difíceis. Eu não sei como é que é com vocês, mas nós aqui é muito difícil, até para material desportivo, principalmente. Não sei como é que vocês... Aqui, Evarina, basicamente, aqui no Brasil, nós temos modalidade completamente independente do governo federal, é o futebol. Então, assim, até eu ia chegar num assunto para você, que é o seguinte, nós temos o Comitê Olímpico do Brasil, nós temos as confederações nacionais de esporte, então cada modalidade tem a sua confederação, e eles trabalham em forma de parceria, como se fosse no mesmo nível. E abaixo das confederações nós temos as federações, para daí sim chegar nos clubes. Então, cada clube tem que se comunicar com as suas federações e também... Então, tem que ter uma harmonia entre toda essa comunicação, né? Não pode ser uma coisa... Ou não pode um tirar a conversa do outro. E o futebol, aqui no Brasil, o futebol ele anda com as próprias pernas, a gente costuma dizer, né? Essa é uma expressão, de que tem muito interesse do público. Então, naturalmente, tem interesse da mídia, tem interesse dos patrocinadores. Então, o dinheiro anda nele por conta própria. Ainda assim, algum tempo atrás, algumas empresas públicas do Brasil investiam nos clubes esportivos de futebol. Então, por exemplo, Petrobras, né, uma empresa brasileira de petróleo, os Correios. Então, são várias empresas brasileiras, recurso público, que eram patrocinadores de equipes de futebol.
Então, só que assim, aí, o governo atual ele diminuiu um pouco esses investimentos. E o futebol, por si só, o futebol consegue andar bem aqui no Brasil. Mas a maior parte das outras modalidades, principalmente as modalidades individuais, dependem muito de recurso público, porque quase não há interesse de público e quase não há interesse de patrocinadores particulares, né, patrocinadores privados, em patrocinar principalmente modalidades individuais. Então a gente pega assim alguns exemplos, que eu posso falar bem assim de alguns casos, por exemplo, né? Natália Falavinha, que é uma moça que ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em Taekwondo. Ela, ela teve toda a formação dela porque a família dela que bancava, a família dela que estruturou a formação dela. O César Cielo, um nadador do Brasil que ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de natação, ele também. E aí ele até fez uma certa crítica para o governo brasileiro. Ele falou, bom, a minha formação inteira foi com o dinheiro dos meus pais. E agora que eu consegui ganhar medalha, aparece um monte de político querendo bater foto junto, né? Então, só que assim, depois ele acabou recebendo um dinheiro mesmo, patrocínios públicos, né? Então, o que eu vejo assim que é o grande problema aqui do Brasil é que tem uma certa ansiedade em investir em coisa rápida. Então, por exemplo, uma sensação assim de que você já investe naquele atleta que está pronto, sendo que o atleta que está pronto, que já está competindo em nível olímpico, ele até precisa de um investimento, mas ele está precisando menos do que aquele que está na formação, que está na base. Então, tem muito esse investimento só no produto final e não em toda a base que deveria formar esse monte de novos atletas, né? Então, assim, aqui no Brasil, às vezes a gente passa, cada Jogos Olímpicos que a gente passa aqui no Brasil, há um certo drama no Brasil. Quantas medalhas que a gente vai conseguir? Porque às vezes a gente tem uma boa possibilidade na ginástica, a gente tem uma boa possibilidade na natação, a gente tem uma, sabe, é uma boa possibilidade em cada modalidade, por exemplo, né? E se esse atleta não der conta ali na hora e não for bem nos Jogos Olímpicos, acabou a chance do Brasil de ter medalha. Então, aí assim, só para eu concluir essa ideia, será que você não está contra mim? Então, o que acaba acontecendo no caso do Brasil é isso, assim, geralmente o investimento chega só no atleta que já está pronto, e aí, ao mesmo tempo, torna-se uma pressão muito grande em cima desse atleta, a ele o resultado lá na frente. Parece que o país inteiro depende só desse atleta. Nas equipes, as equipes coletivas ainda conseguem ter algum patrocínio um pouco melhor. Por exemplo, né, equipes de futsal, equipes de vôlei, até equipes de basquete conseguem ter algum recurso a mais. Mas é bem complicado. Esportes individuais aqui no Brasil é bem complicado. Não tem essa cultura de investimento em esportes individuais aqui, então depende muito de recurso público. E nos esportes coletivos, o futebol anda bem sozinho, mas os demais também dependem um pouco dos recursos públicos. E tocaste num assunto muito, mas muito, muito importante, sobre a formação. Como é que é? Porque eu vou dizer aqui, para nós, os atletas, a formação é zero. É zero. Bem zero mesmo. Chega a ser interessante, né? Como que a gente quer ter atletas profissionais se não tem como chegar lá em cima, né? É verdade. Então, para nós não é só os atletas, até os técnicos, até os treinadores, temos poucos professores de educação física, temos poucos professores dotados no desporto. Estamos com a formação, é uma coisa que o Estado realmente está a querer focar agora. Isso já vem, é um plano de 2012 para 2017. Uma implementação imediata, mas aquilo não tem sido, no momento, a formação aqui, os atletas, os técnicos, com um grupo desportivo.
Varina, eu vou continuar falando por aqui, porque eu acho que o teu sinal... Bom, não sei. É triste até falar isso. Nós agora estamos agora a tentar criar um instituto superior, que também era para começar a funcionar esse ano. Infelizmente, com a situação da pandemia, as coisas não sei se vão abrir agora no final de novembro ou no princípio, não sei, ou só vão abrir o próximo ano. Mas para que temos um instituto superior se nós ainda não temos um médio de educação física? A situação desse ano de 2020 para o esporte foi problemática, né? Quase nenhuma modalidade conseguiu fazer campeonatos da forma correta, quase ninguém conseguiu seguir calendário, porque teve várias interrupções, então o ano de 2020 foi muito complicado. Agora, em relação a que você está falando de formação, eu acho que é interessante você abordar pelo lado não só de formação de atletas, mas o lado de formação de professores e treinadores, né? E aí é uma iniciativa que tem que partir muito das próprias federações. Então, aqui no Brasil, algum tempo atrás, a maioria das federações não tinham cursos específicos. Então, dependia muito dos professores de educação física formados nas universidades para serem treinadores. Aí, depois, várias federações, eu acho que seguindo um pouco mais o modelo europeu também, começaram a fazer vários cursos próprios delas. Então, elas aceitam quem tem a formação em educação física. Essa pessoa que tem educação física não começa no primeiro estágio de formação, ela já vai, por exemplo, para o segundo, para o terceiro estágio de formação, mas ela também é obrigada a fazer curso específico da federação. E aí eu enxergo isso como um complemento muito interessante, porque eu dou aula no curso de educação física e eu sei que só o curso de educação física também não torna os alunos nossos tão especialistas no treinamento, tão especialistas naquela modalidade esportiva. Como professores de educação física, eles têm uma noção geral, mas não têm uma noção tão específica daquela modalidade. Então, o curso específico de treinador de cada federação é uma ideia muito interessante. E aí é uma coisa que tem que partir da própria federação, talvez com apoio de comitê olímpico, e até apoio dos próprios clubes, né? Então, aí você consegue realmente organizar cursos mais específicos e que contribuem, colaboram em parceria com a educação física nas faculdades. Isso é uma questão. A outra questão, que eu acho que até o problema maior, que é a formação realmente de crianças e adolescentes. Porque eu digo problema maior porque é um problema que, assim, você organizar um curso para treinadores, normalmente treinadores profissionais do esporte, tudo, eles têm algum recurso para investir na formação. Então, é um recurso que vai e volta. Então, tem um investimento e tem um retorno de educação para eles. Agora, como é que você vai, por exemplo, pegar recurso de crianças e adolescentes para a prática esportiva? A maioria é de baixa renda social. Então, ali eu acho que é o grande problema. É você ter o tipo de investimento para fazer com crianças e adolescentes para que eles façam as práticas esportivas. O que a gente tem estudado muito, tem reparado, é o seguinte, por exemplo, se a gente pega ali, e não é o caso do Brasil, mas a gente pega ali o modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz uma aliança muito grande entre escola e esportes. Então, a maior parte dos esportes as crianças jogam na escola. A própria escola dá boas condições para isso. Aí depois, aqueles que têm uma boa carreira conseguem bolsa na faculdade para fazer faculdade sem pagar a faculdade. Então, até o nível universitário, a pessoa consegue praticar a modalidade dela. Então, se a gente for pensar assim, vamos supor, aqui no caso, futebol feminino aqui no Brasil, tem pouco recurso. Eu sempre enxerguei que o futebol feminino deveria ter uma aliança muito maior com as universidades, porque pelo menos até os 21, 22 anos de idade, um monte de menina vai estar jogando futebol e ainda vai estar fazendo a faculdade. Quando elas acabarem a faculdade, daí quem que vai ser profissional? Então, tudo bem, quem tem potencial para ser profissional, aí vai seguir carreira no Brasil, vai seguir carreira na Europa, nos Estados Unidos, aonde for. Agora, quem não tem tanto potencial assim para seguir carreira profissional, essas pessoas pelo menos vão ter uma formação universitária. E aí vai conseguir seguir uma carreira normal, trabalhando com um emprego normal, né? Então, eu enxergo que a grande solução, não só para o Brasil, como eu imagino que para os países africanos também, para Angola, para todos os demais, é tentar ter uma aliança entre escolas e esportes. Sim, olha,
Nós, por acaso, as federações criaram isso, mas criaram seleção nacional, criaram formação para 5 anos, eles trabalham, o atleta é já uma escola preparada para isso. Então, lá já tem o internato, tem a escola, né, que eles, independentemente que têm que estudar, e passam o tempo todo lá a praticar desporto, mas não tem, mas a AFA depois ficou, era aberto ao público e de repente ficou privatizada. Ninguém entendeu por quê. E se todos os investidores e amantes do desporto, por exemplo, se tivessem essa oportunidade de abrir escolas assim, porque o povo angolano gosta de desporto, gosta de futebol, gosta de basquete, gosta de handebol, gosta de vôlei, gosta de ginástica. Nós, no Planalto Central, a ginástica lá é muito, mas muito elevada. A competição lá é muito alta. Então, se essas crianças que praticam a ginástica lá no Planalto Central começassem numa escola, como já estávamos aqui a dizer, com todas as iniciais, aprendendo o que eles têm que fazer, quais são os passos que têm que tomar, eu acredito que hoje teríamos muitas atletas a ganhar medalha de ouro. Não é pecado sonhar assim tão alto. Então, por isso é que eu citei no princípio que a formação aqui em Angola é mesmo com os atletas é muito baixa. Não só com os atletas, e o investimento que é para essas pessoas formarem-se, que é para depois virem formar também, principalmente. Então, é muito difícil dar, mas é um plano, é um projeto que o executivo está empenhado, porque isso de ter que estar a mandar vir toda hora, enquanto que nós também podemos ter bons, e nem podemos, temos mesmo, bons atletas, bons profissionais que podem acudir ao desporto. Olha aqui, quem levou a nossa seleção para o Mundial em 2006 foi um angolano. Então, se tivesse mais formações, eu acho que nós já estaríamos longe em todo o ramo de desporto. Aqui o futebol é o que mais é investido e é o que mais nos decepciona. Sim, é o que menos nos dá prêmio, mas é o que todo mundo fica lá na torcida, fica lá quando o jogo está para acontecer, todo mundo está lá, o estádio enche, com toda a garra, com toda a fé que vamos vencer, e porque todo mundo aqui gosta do desporto, gosta de apoiar. Nós estamos a falar de clubes, Luís, diz-me se os clubes estão aptos para receber investimentos privados, como ocorre nos clubes europeus. Evarina, deixa eu só completar uma ideia que você me passou agora, que tem duas coisas importantes que eu anotei aqui, e também a Bruna está questionando ali sobre a mesma situação ainda da questão anterior que a gente estava falando. A Bruna colocou então, né, se no Brasil existe alguma aliança, esporte e escola de referência, que a gente pode nos inspirar acontecendo isso. Então, de escola pública, que eu saiba, não, tá? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, nós temos um modelo de esportes que é baseado em clubes, diferente do modelo americano, por exemplo, dos Estados Unidos, que é baseado em universidades e entidades educacionais, né? Então, aqui, quando a gente pensa, o atleta tem que praticar alguma modalidade esportiva, por exemplo, a gente sempre encaminha para clube. Então, de uma certa forma, a gente está até afastando as práticas esportivas da escola, porque a gente sempre direciona para clube. Esse é um dos maiores problemas. Aqui no Brasil, a gente tem algumas escolas particulares que dão bons incentivos para modalidades esportivas. Então, por exemplo, algumas particulares, é até desnecessário citar nome, mas que eu sei que eles montam, vamos supor, equipes fortes de futsal, equipes fortes de vôlei. Aí eles oferecem bolsa de estudo para alunos que são potenciais atletas, e aí esse aluno estuda gratuitamente na escola porque ele fortalece a equipe, isso. Então são ideias muito interessantes, e é por ali que eu acho
que também deveria avançar em relação às universidades. O governo brasileiro deveria dar benefícios para as universidades terem programas esportivos. E as universidades particulares, sim, principalmente, poderiam dar bolsa para os seus atletas para fazerem faculdade nela e ter uma equipe esportiva forte. Então, entendendo? Então, aí uma coisa começa a encaixar com a outra. Só que a gente está falando no modelo dos Estados Unidos. A gente não está falando do modelo europeu, do modelo que o Brasil, pelo menos, segue, que é o modelo de clubes. E nós aqui, por exemplo, os clubes agora começaram a investir também pela formação. Eles começam com os atletas bem mais pequenos, mas é que cada um na formação, e digo formação para aquilo que ele quer, para o handebol, para o futebol, para o vôlei, para as outras modalidades que ele escolher de desporto. No clube ele faz separado, mas a escola ele vai ter na escola dele, no estado, ou qualquer escola onde ele está inscrito. Lá é só mesmo para o foco no futebol. E as universidades adotaram, principalmente as privadas, adotaram esse sistema. Eles criaram uma equipa de futebol, criaram equipa principalmente de basquete, que agora as equipas de basquete é que concorrem muito com os clubes nos campeonatos. E então eles fazem campeonatos universitários entre eles de basquete, e a equipa que ganhar é que vai jogar no playoff, como eles chamam, junto com as equipas, com os clubes já conceituados aqui, e que vai ganhar. Eu acho que se eles fizessem na escola, né, e os atletas que conseguissem, passassem com médio, fizessem tudo e passassem para a universidade, como estava a dizer, Luís, teriam as bolsas de estudo. Mas aqui não. Antigamente tinha os campeonatos nas escolas. Eu, particularmente, fui uma das e de vôlei no médio. Futebol salão no primeiro e segundo ciclo e de vôlei no médio. Então, tinha esses campeonatos sempre. Algumas escolas perdeu-se de estrutura que o Ministério exige, que é para poder ter uma aula em condições de educação física, tem que ter uma boa quadra polidesportiva. Então, eles sem essa estrutura desportiva, eles não... O que o Estado fez? O Estado criou uma política para poder investir nessas escolas, que é para o desporto não morrer, e criou despertar o desporto escolar. Mas, mesmo assim, as implementações, os formadores, é um ou outro, não tem, e a implementação não está a ser com aquela eficácia que se previu. Então, os clubes passaram a fazer isso e estão a ter uma boa aderência. Hoje eles já conseguem, os grandes clubes já têm até internatos, que não adianta citar os clubes que já têm internato, que eles já têm atletas vivendo dentro do clube, porque só sai que é para ir para a escola e regressa para o clube. Então, estão com essa perspectiva de querer criar também já uma escola dentro do próprio clube, no intuito de o atleta não sair de lá. E por isso é que nós temos poucos atletas formados que é para ir para fora do país, e os poucos que vão não conseguem se ingrar e evoluir lá no futebol. Era isso que a Bruna precisava que nós realçássemos, né? Varina, esse modelo de clube, tem um internato de atleta, eu enxergo que isso tem que ser um segundo momento, não o primeiro momento. O primeiro momento tem que ter esporte de base nas escolas, né? Para todas as crianças, todos os adolescentes praticarem bastante esporte. Aí, a partir daquele momento que alguns demonstram um maior potencial, eles têm que continuar a ser bem trabalhado, aí eles poderiam ser direcionados para clubes específicos, né? Para um centro de formação mais especializado. Então, no caso do Brasil, por exemplo, que é um país muito grande, a gente poderia ter esses centros especializados, na verdade, acaba sendo os próprios clubes.
Só que o que eu vejo disso tudo é uma coisa que eu trabalhei bastante tempo com um professor que hoje é um grande amigo meu, chamado professor Antônio Carlos Gomes, e ele é um cara que já estudou muito tempo na Rússia também, e ele tem uma visão do todo do negócio, e ele sempre falou isso para mim, ele falou assim, Luiz, a gente não tem um plano nacional de esportes, a gente tem ações isoladas, a gente tem ali um clube que às vezes começa a fazer alguma coisa, ali algum tempo acaba o dinheiro, o trabalho todo é interrompido, todos os atletas se perdem no meio do caminho, e a gente não tem um plano nacional. Então, por exemplo, o que seria o plano nacional? Da mesma forma que tem escola em todos os municípios, esse é um plano educacional. Então, teria que ter o plano nacional de esportes, que é você pegar o recurso público e colocar com crianças e adolescentes nas escolas, não é? Ou que seja até nos próprios clubes, mas é para trabalhar com criança e adolescente. Então, recurso público trabalha-se criança e adolescente. Chegou na fase adulta, ou ele faz faculdade, ou ele vira profissional e vai se dar bem na vida por conta própria, porque a própria carreira profissional gera recursos, mas não o governo federal tendo que manter, sustentando um atleta profissional. Sim, sim, concordo. E realmente, às vezes as coisas vão para esse caminho, mas depois chega lá, não acontece. É que acho que quando o Estado fica ali a bancar tudo, nós ficamos num relaxo achando que é obrigação do Estado ter que nos bancar tudo, né? Mas também nós temos que procurar... eu não percebi a pergunta, tu conseguiste acabar de ler, Luiz? Eu estou vendo Esta ali pergunta... que o Vlad Pascoal Coimbra colocou ali, o que tem em Angola nas escolas, preparação física sem especializações. Estruturas para alavancar talentos nós temos. Repito, estruturas. O que falta são essas estruturas serem desenvolvidas atuando para a missão que foi criada. Resumindo, ainda temos muito que aprender com outras experiências externas. Então, eu concordo com isso. Por isso que eu digo, o Brasil também está engatinhando nisso tudo, né? Pois, é que nós estávamos a dizer aqui, nós na escola pública só temos 100 mesmo, como ele disse, sem especialização. É só uma cadeira de educação física onde você dá tudo, dá ginástica, dá futebol, dá handebol, dá vôlei, é tudo, não tem uma especialização só, porque não eu vou seguir futebol, eu vou seguir handebol, eu vou seguir vôlei, eu vou seguir ginástica. Não tem nada disso, não tem. Sim. Isso é que devia ter, e pelo menos da primeira até a quarta classe devia existir só uma educação física sem especialização. Depois da quinta até a 11ª, 12ª, devia existir já com especialização. Você já sai dotado de saber que não, eu sou profissional de futebol, eu sou profissional. E isso é que não tem, realmente. Isso é que não tem. E agora que que levantaram a estrutura da faculdade ou do Instituto Superior, então o aluno já saía sabendo o que ia fazer lá no Instituto. Se vai fazer uma gestão desportiva para o futebol, ou para o handebol, ou para o vôlei. Então, ele já tinha mais ou menos tudo criado, e isso não acontece. Varina, você sabe que tem uma área de estudos que o pessoal chama de caminho do atleta. O que é esse caminho do atleta? É mais ou menos igual a gente falar assim, ó, que uma criança tem que começar na escola básica, depois ela passa para a escola de ensino médio, para depois ela chegar no ensino superior. O caminho do atleta também é uma previsão dessa, ou seja, aí o caminho do atleta ele tem que partir das próprias federações ou confederações, no caso do Brasil. Então, é a gente definir como que funciona a inserção dessa criança no meio daquela modalidade esportiva, quais são os locais que ela tem para praticar, se realmente existem esses locais, depois como que ela avança para um próximo estágio, até ela chegar na fase adulta. Então, tem ali certinho qual que é o caminho que essa pessoa tem que participar até chegar na fase adulta, né? E aí, quando a gente depara, assim, por exemplo, aqui no Brasil,
a gente normalmente não tem nada definido em relação a essa questão do caminho do atleta, tá? Então, essa questão, o caminho do atleta é uma teoria muito estudada nos países que têm um bom desenvolvimento esportivo, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, a Grã-Bretanha. Então, eles têm muito bem definido essa situação. Aqui no Brasil, a gente não tem. O que eu reparo é, no futebol, como nós temos muitos clubes aqui no futebol, e o interesse da população é muito grande também, a gente tem escolas ou projetos sociais que atendem crianças, aí depois os próprios clubes têm as categorias de base que formam esses atletas até chegar na fase adulta. Então, no futebol, aqui no Brasil, bem ou mal, de uma forma implícita, tem o caminho do atleta. A maioria das outras modalidades não tem. Então, é muito comum, por exemplo, chegar atletas, às vezes, com 15, 16 anos de idade, já deveria estar treinando mais sério antes, e ele chega para fazer teste em clube porque é a primeira oportunidade que ele está tendo de fazer algum teste. 16, 17 anos de idade. E como tem muito clube que está precisando de praticantes naquela modalidade, ele aceita. Então, assim, vem um atleta totalmente sem base para ele e ele aceita porque ele está precisando desse atleta, entendeu? Então, isso aí é uma maior demonstração da falta do caminho do atleta. Com quantos anos esse atleta deveria ter começado a praticar? Em qual local? Como que ele deveria ter chegado no clube? Quais eram as vias, né, mais corretas para ele chegar no clube? Então, tem uma certa bagunça nisso tudo, para a maioria das modalidades aqui no Brasil, a maioria. Então, o futebol, ele escapa dessa crítica que eu estou fazendo, porque o futebol, ele é muito difundido aqui. Então, ele tem escolas particulares de futebol para criança, e ele tem, né, geralmente tem algum projeto social. Então, e os próprios clubes, eles têm uma capilarização aqui no Brasil, no sentido de, assim, ter observadores técnicos, ter aqueles chamados scouters, que são os profissionais que vão em busca de novos talentos. Então, tem gente no Brasil espalhada pelo Brasil todo. Então, se tiver um menino jogando, por exemplo, num bairro, numa praça, e ele for bom, e ele participar de algum campeonato municipal, qualquer coisa assim, sempre tem alguém que traz e coloca ele para dentro de um clube. Então, no futebol funciona. Sim. De uma forma implícita, Sim. mas nas outras modalidades isso falta. Ela você ainda funciona em alguma das modalidades, aqui não funciona em nenhuma. Em nenhuma. Se você não tiver ninguém que conhece lá alguém num dos clubes que é para você poder entrar para jogar, então você vai ficar só o melhor jogador do teu bairro e ponto final. E ponto final, não tem profissionais que conseguem analisar, não, ou então o teu irmão ou o teu pai já foi praticante de futebol, foi um atleta conhecido, aí você também sai do coisa, pode entrar no clube, porque o teu pai já pertencia àquele clube, ou o irmão do teu pai, coisas assim parecidas, tudo à base de conhecimento, não tem olheiros. Se nós temos déficits enormes de profissional a nível superior, imagina de olheiros que vão ter, os clubes também, eles vão pegar, vão buscar, né, aquelas crianças que vão lá, as mães não veem que o filho tem um dom, vai lá, acorda cedo, fica na fila para escrever o filho e depois não consegue, tenta mais o outro ano, a idade do filho está aí. Ela sempre aí a tentar e sabe que o filho tem um futuro promissor e ela sai de lá desmoralizada, são 4 ou 5 anos a tentar e não consegue porque não conhece ninguém lá. Então, se nós aqui tivéssemos esse tipo de mulheres, eu acredito que, e também se já tivessem o investimento de escola que começa assim, de pequeno, estão cobertos de idade superior de 16 a 17 anos. Se começarem assim de pequenos, olha, nós vamos. E até mesmo os nossos atletas que vão para fora do país tentar a sorte para ser internacional, eles às vezes falham nos testes, porque aqui eles não tiveram a base fundamental, que é aquela exigência de treinar todos os santos dias, e de ter 12 horas, por exemplo, 12 horas de treino, começa às 6 ou 6 horas de treino por dia, que são 12, né? O dia todo. Ele começa das 6 às 12, tem um descanso, depois começa das 15 até às 19. Ele não tem nada disso. E chega lá, ele fracassa. Por mais que ele tenha talento aqui, por mais que ele é bom de África, chega lá, não consegue fazer nada.
E os outros chegam lá, conseguem fazer alguma coisa, conseguem se ingrar. E esse é o nosso maior déficit. Então, a nossa carência aqui é muito, muito, muito elevada. E gostaríamos de ter investimentos, sim. Se alguém do desporto estiver a nos ouvir, venham para cá, para Angola. Precisam de investidores para material desportivo, que também os nossos materiais desportivos são importados ou exportados para fora. Tá? Nós não conseguimos ter, aqui não tem indústrias para fábricas de material desportivo nenhum, porque só você é atleta, o teu patrocinador, para te investir, ele vai ter que gastar muito. E às vezes só o facto de ele estar a gastar e não conseguir ter o retorno, desiste logo, te patrocina durante 4, 3 meses, depois vai dizer, não estou a ter o retorno daquilo que gastei, e é complicado, vamos ter que convir que é complicado. Então, vai lá, você ainda no desconto, estão 3.000 passos à frente. O que eu penso, o que eu acho que é interessante é a gente trocar essa ideia, porque a gente está enxergando sempre realidades diferentes, né? Cada país está sofrendo um tipo de problema e que às vezes você está falando que o Brasil está mais avançado, mas o Brasil também está muito atrás de outros que já estão mais à frente. Então, a gente olha o exemplo de quem está mais à frente e consegue aprender e corrigir nosso caminho, né? Então, é o caso dos países africanos também, eu acredito. Você comentou uma outra situação também, de que o futebol aí é o pessoal mais gosta do futebol, só que é o que menos acaba dando menos resultados depois, né? No caso do futebol, eu enxergo que tem uma concorrência maior. Sim, então, acaba dando mais prejuízo. Se você for pensar assim, quase o mundo inteiro joga futebol. Então, é mais difícil você ter resultado no futebol do que em outras modalidades, porque a concorrência é muito grande, né? Agora, se você resolve investir em outras modalidades que não tem tanta concorrência assim, provavelmente você vai conseguir resultados melhores. Pode não ser campeão do mundo, mas provavelmente ali na região, talvez no continente, você vai conseguir bons resultados. E o futebol ele é meio complicado disso. Eu dou para você o exemplo da China, que é um dos que mais investem no futebol atualmente, e a China ainda não tem grandes resultados em nível internacional, porque a concorrência no futebol é muito grande. Se a China pegasse todo esse dinheiro que ela investe no futebol e investisse nas demais modalidades, provavelmente ela estaria ganhando quase tudo, entende? Então, depende da concorrência que tem também ao redor do mundo, né? E o futebol, há quanto tempo já que se tem o futebol, né? O futebol é uma modalidade muito antiga, muito popular no mundo todo, então acaba sendo um problema esse nível de concorrência, né? Então, e outra situação que você comentou foi a questão do modelo dos clubes, né, em relação a receber investimentos. Aqui no Brasil, nós estamos passando por um debate muito interessante no momento, que é o seguinte: tem muitos clubes aqui no Brasil que eles são, a maior parte dos clubes brasileiros são associações sem fins lucrativos. Então, imagina aquele tipo de clube social de bairro que começou num bairro pequeno, um monte de gente que não tinha intenção em ficar rico com o clube, nada disso, simplesmente montaram ali uma associação, uma organização para ter as práticas esportivas, um clube social também. E aí esses clubes depois foram crescendo, e hoje são os maiores clubes do Brasil que tiveram esse início. Então, eles tiveram início há 100 anos atrás, por exemplo, até um pouco mais. Tem uns clubes brasileiros que já estão com 120 anos. Então, foi um início muito pequeno e depois eles cresceram e tomaram conta. Só que eles ainda têm, na base de estatuto, na base de documentação, eles ainda têm aquele formato antigo, sem fins lucrativos, só que eles mexem com milhões do nosso dinheiro aqui dos reais, milhões de dólares. Então, eles têm estádios super caros, eles têm contratos super caros, eles pagam muito recurso para atletas profissionais, e aí, no final, a tributação deles ali diz que eles são sem fins lucrativos. Então, você vê que tem um monte de escândalo de corrupção, que tem dirigente que some com boa parte do dinheiro, e aí está tendo uma tentativa no Brasil atualmente de modernizar essa legislação e de forçar os clubes a se tornarem empresas. Então, está parado no Senado, se eu não me engano, atualmente, vai virar um projeto de lei a respeito disso.
E aí você veja só, um exemplo, só para ilustrar tudo isso que eu estou falando. Nós temos um brasileiro aqui chamado Flávio Augusto, que ele é um senhor com bastante recurso, e aí ele foi investir no Orlando, lá nos Estados Unidos, no Orlando City. E aí um monte de gente foi em cima dele, falar, ô Flávio, por que você está investindo numa equipe de futebol nos Estados Unidos e você é brasileiro e não investe aqui no Brasil? Ele falou, ó, porque o jeito que os clubes brasileiros são formados, o jeito que eles são constituídos, não me dá a possibilidade de eu ser investidor. Posso até ser um investidor, só que daqui 3, 4 anos tem uma nova eleição, o novo presidente fala que o contrato é prejudicial e ele me tira do negócio. Então, tudo que eu investi, eu acabo perdendo. Eu não tenho segurança jurídica, foi o que ele falou. Então, aí você vê, um próprio brasileiro que conhece bem os clubes brasileiros, levou o dinheiro dele para investir nos Estados Unidos. Não investiu aqui. Então, o Brasil está se perdendo nisso também, porque assim, o formato dos clubes brasileiros na atualidade não estão sendo atrativos para ter investimento do exterior. Se a gente pegar, comparando, por exemplo, os clubes da Inglaterra, a maioria dos clubes da Inglaterra recebe dinheiro, recebe investimento da Rússia, do Catar, dos Emirados Árabes, recebe investimento do próprio Estados Unidos, e o Brasil está ficando para trás disso tudo. Então, por isso que muitos clubes brasileiros, que antigamente eram equiparados em potencial até econômico, mas em potencial de nível esportivo com os clubes europeus, eles acabaram ficando para trás, porque o Brasil não se modernizou. E isso acarreta outros problemas, né? Quando você não está lidando certo da maneira com investimento, você não tem uma profissionalização adequada da gestão. E aí você tem muita corrupção no meio. E aí tudo torna-se mais difícil. Então, o futebol brasileiro anda bem porque a cultura brasileira é muito forte em cima do futebol. Então, mas poderia ser muito melhor. E as outras modalidades brasileiras vão meio mal por conta disso tudo também. Então, assim, o formato os esportes estão sendo administrados aqui no Brasil ainda é um formato muito amador, não é um formato profissional. Olha, nós aqui, os nossos clubes é com fins lucrativos. Graças a Deus, então, podem vir todos os investidores que quiserem, venham investir aqui, que os clubes vão mesmo agradecer, o desporto principalmente, aqui em Angola, não sei. Bruna, você está acompanhando por aí? Eu acho que o sinal da Evalina caiu agora, né? Sim, também não consigo ouvir. Obrigado. Caiu mesmo. Mas acho que daqui a pouco ela deu uma travada, na verdade, né? Acho que daqui a pouco. Agora ela caiu mesmo de vez. Bom, acho que daqui a pouco ela volta. Ela está com problemas. Também não estou conseguindo ver nada, não. Para mim também foi embora. Hoje eu acho que está difícil lá para ela. Mas. Fica à vontade. Também a gente já está chegando quase no final. Né? Só avisando vocês do horário. Depois tem mais, assim, chegando no final da live, enfim, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, depois a gente abre para um debate ou mais perguntas, e aí fiquem à vontade, absolutamente à vontade. A Varina entrou novamente, ela vai finalizar o que ela estava falando. Pode falar, Luiz. Varina, seu microfone. É porque quando já entra desligado o microfone. Voltou. Sim. Desculpa a todo mundo pela internet. O nosso satélite está lá, perdido na órbita. Então, vamos ter sempre esse déficit, Bruna. Perdão, desculpa a todos. Não foi intenção minha. Hoje, como eu estava a dizer, os investidores podem muito vir aqui patrocinar, porque estamos a precisar. Venham montar fábricas
de material desportivo, estamos mesmo a precisar, né? Em todo plano de desporto, é mesmo desportivo, não é só para o futebol, não, tudo. Todas as modalidades, eles todos precisam. Por exemplo, nós estávamos aqui, uma das modalidades que nós dávamos muito valor, que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem nos dado tantas e tantas glórias, temos tido tantas medalhas de ouro, de bronze, que eles, aquilo que já tinhas dito, Carlos, já tinhas dito, Luís, perdão, estou toda hora a lhe chamar de Carlos, perdão, Luís. Como já tinhas dito, eles vão por conta própria, eles pertencem a um ginásio, né? O ginásio, os pais é que financiam, né? E depois tem as competições, os pais também vão financiando os filhos para as viagens, e quando chegam, ficam lá, olha, eles ganham, voltam com medalhas de ouro, e o país, tipo, o Estado fica, uau, então, como é que foi? E eles não têm patrocinador, os patrocinadores são os próprios pais, então esses atletas também precisam ser um pouquinho mais valorizados, porque daqui a pouco vão abrir de novo os campeonatos mundiais, e o ano passado foi no Dubai, eu não sei que esse ano já todos os planos desportivos foram anulados, né? Então, próximo ano vai começar, então eles estão a precisar também de patrocinadores. Eu acho que é uma área que deviam patrocinar e não iam sentir o retorno assim, devagarinho, né? Como, por exemplo, né? Sim. Isso é verdade, Vlad, isso é muita verdade, realmente. Nós aqui temos mesmo bons atletas, muito, e pessoas muito bem dispostas para praticar desporto. Só não temos aquilo que nós já frisamos antes. Varina, eu já trabalhei com atletas do Benin, ali perto da Nigéria, de Camarões, e eles tinham um grande potencial, jogadores de futebol, e tinham um grande potencial, vários deles até seguiram depois. Então, aqui do nosso lado da América, a gente sempre enxerga os africanos com grande potencial esportivo, para qualquer modalidade. A gente sabe que se os africanos forem bem treinados, vão conseguir dominar qualquer modalidade. É isso que estamos a dizer, Luís. Se nós formos aquele que desde a raiz está lá, sim, o africano tem um potencial de resistência enorme. A nossa resistência é muito grande, grande. É que o africano corre, mas corre mesmo. Na resistência é top. Não tem porque não, é só um ou outro, é mentira. E a dedicação, acima de tudo, quando ele quer se dedicar numa coisa, ele vai até o fim, ele dedica-se mesmo, faz até sentir apto naquilo que ele deseja, percebe? Mas agora, o investimento a partir da base é que fracassa com que o desenvolvimento desse atleta seja zero. Então, e a nossa carência, como nós já fizemos anteriormente, a carência nesses técnicos superiores é o que mais... Vocês aí têm muitas universidades de educação física, muitas universidades que para o desporto, principalmente, não é só de educação física, para o desporto, e nós aqui não temos. Então, como é que um atleta, se ele só sabe correr, tem que saber o ABC do futebol, tem que saber o ABC do handebol, tem que saber o ABC do vôlei. Agora, não é só porque não, eu sei correr, sei chutar bola. É a falta de base, né? Sei atirar a bola, sei rematar. Sei... E não é só isso. Nós somos desportistas. Se profissionalizar, você tem que ter a base. Aquilo tudo tem que ter uma formação. E é essa formação que nós pedimos, que nós temos carência. E esses patrocinadores, que já que não conseguem fazer um patrocínio no clube, ou um patrocínio nas escolas, então faça um empreendimento, já ganha tu o dinheiro, tem o seu dinheiro, constrói uma escola de raiz e começa a fazer a formação. Chama, porque tem alguns quadros aqui em Angola,
tem muita moldura humana que vai para Cuba fazer a formação em educação física. Se procurar muito bem no Instituto de Bolsas, ele vai encontrar. Então, vai ter professores capacitados para estar lá na sua estrutura, ou no seu instituto, que é para poder dar aula a essas pessoas. E são pessoas que formaram-se em educação física, saem de Cuba, vêm para cá e ficam estagnados, porque não têm um emprego. Então, ele aí ia gerar emprego. Além de gerar emprego, ele ia estar a formar pessoas que não têm condições financeiras, que tipo, indiretamente, que é para manter a estrutura de pé, os pais que pudessem estar também a financiar com uma cotazinha mínima, mas pelo menos está dando uma coisa mensal, e o filho vai sentir na obrigação, meu pai paga, então vou ter que dar no duro, que é para poder conseguir alcançar o objetivo. Mas se não temos isso, coitado do atleta, né? Por mais que ele tenha força de vontade, fica sempre pelo caminho. E depois, como é que fica? Sonho. É verdade. Né? Acho que, olha, Luiz, se ali tiver muita gente do desporto a nos ouvir, então já sabe, tenta investir em Angola no desporto que vai se dar bem, vai se dar muito bem, vai mesmo. E muito bom, nós vamos querer que todo mundo vai investir para o desporto aqui, porque o desporto, além do desporto, vai investir no coisa, não só no desporto, mas também vai estar a investir no turismo, né? Sim. Ele vai chegar, vai conhecer as nossas culturas, vai ter trocas de diferentes culturas, povos. Então, é uma das coisas que o desporto mais faz. Ele movimenta uma nação. Sim. Ele movimenta... Toda vez que vem visitar, vem fazer uma pesquisa de mercado, vai também pesquisar as nossas culturas, nossos hábitos e costumes, né? Então, é tudo isso. Ele vai saber, já vai saber, não. Os atletas angolanos, eles têm esses hábitos e costumes, então nós temos que pegar ali e tudo mais. Olha, Bruna, se me tivesse a ouvir, não hesite. Formação de gestão, de gestor desportivo, sim. Aqui vai ter muita aderência, sim, porque é um dos maiores déficits mesmo. Então, implementam isso na BBS e vamos aderir bastante. Então, Luiz, estavas a dizer também, né, que os projetos dependem de ações isoladas de clubes e projetos desportivos, né? Mas que também são prejudicados e interrupções da má gestão. Existe também má gestão de recursos aí nos vossos clubes? Isso aqui é o que mais existe. E para nós é um dos maiores problemas. Porque aqui, aquela falta de plano nacional de desenvolvimento do esporte que eu estava te falando, aqui a gente, o que acaba acontecendo? O Brasil é muito grande, então não tem recurso para todo mundo. Então eles concentram o recurso na capital e aí eles dependem de aprovação de projetos. Então, vamos supor, tem uma iniciativa de uma equipe esportiva ali em São Paulo, por exemplo. Daí essa equipe entra em contato com a capital Brasília, submete um projeto para ter aprovação desse projeto, para depois receber um pouco de recurso. E esse projeto tem que ficar sendo renovado todo ano. Então, tem projeto que começa bem e daí no ano seguinte ele é interrompido. Então, isso é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. Muita interrupção de projetos. E a maioria dos recursos, às vezes, não chega até na ponta, até no atleta. O recurso se perde pelo meio do caminho, por má gestão, por vários problemas. Entende? Então, aí que é a grande questão que eu falo para você. Se aqui no Brasil tivesse um plano nacional, e aí o plano nacional, vamos supor, a capital Brasília, manda mais as federações estaduais e as federações, cada uma supervisiona melhor o trabalho que está sendo feito na sua região, nos estados, né, que aqui no Brasil a gente tem vários estados, aí ficaria um trabalho mais, eu acredito pelo menos, né, ficaria mais localizado e melhor fiscalizado. Quando tudo depende de Brasília para o país inteiro, aí fica uma coisa muito complicada. Então, a gente tem muita interrupção de projeto aqui. Então, por isso que, assim, nós temos ações isoladas, mas nós não temos um plano nacional de desenvolvimento do esporte, entendeu?
Então, assim, às vezes tem alguém que faz prática, algum projeto de jiu-jitsu, um outro tem prática de vôlei ali. Só que aí passa 2, 3 anos, esse projeto foi interrompido, o outro foi interrompido. Não dá uma continuidade. E aí os atletas ficam perdidos. A maioria desanima, a maioria não dá sequência na carreira, e a maior parte do talento esportivo brasileiro se perde. Por isso que eu estava dizendo, no caso do futebol, de um jeito ou de outro, o futebol ainda anda sozinho. Os próprios clubes, numa concorrência muito grande, eles acabam encontrando os atletas. Mas nas outras modalidades, a maioria acaba desperdiçando o talento por conta disso. Não está diferente daqui. Não está diferente daqui, estamos no mesmo patamar. Então, eu não sei como é que vamos sobreviver dessa, não sei. E tu tens alguma opinião, tipo, já como sendo alguém formado sobre gestão, né, desportiva, qual seria a tua maior sugestão sobre isso? Como é que nós sairíamos, ou o que temos que fazer para sair desse buraco todo? Para ver com que as outras modalidades surgem-se no campo desportivo. Para começar, aqui no Brasil, normalmente a gente vê só políticos discutindo isso, né? E aí políticos normalmente está pensando em eleição, em ganhar votos, e então aí mistura todos os interesses. Se os políticos passassem a ouvir mais os próprios gestores, profissionais que já atuam no esporte, que têm essa visão, também o pessoal que estuda mais, bons exemplos, né? Como a gente já comentou aqui sobre casos da Austrália, da Nova Zelândia, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, e aí você consegue trazer bons exemplos para ser implementado no Brasil ou em Angola, por exemplo. Então, assim, eu acredito que nós não temos que repetir exatamente o que é feito em cada país. Nós temos que tentar adaptar para a nossa realidade da melhor forma possível. Só que hoje não tem visão nenhuma aqui. O que tem são ações isoladas, cada um por si, e o dinheiro cada hora sumindo de um jeito diferente. Então, a justiça fica tentando correr atrás do dinheiro para saber o que aconteceu, os políticos ficam tentando revolução, e aí vira uma bagunça a coisa toda, né? Então, aqui precisa de uma reformulação mais ampla, né? Não pode ser só ações isoladas. Ações isoladas vai corrigir pontualmente alguma situação só. Não vai surtir o efeito que a gente imagina. Até pode. Uma federação, por exemplo, uma única modalidade esportiva, pode começar a dar bons exemplos. Mas se não ampliar a nível nacional, aquilo tudo é capaz de se perder também. De que maneira que a federação pode contribuir para uma mudança? Assim, por exemplo, a Federação de Ginástica, eu toco muito ginástica, porque aqui em Angola, eu estive no Planalto Central, que é o Huambo, que nós chamamos a nossa província do Huambo, e lá eu vi que a ginástica lá tem um potencial muito, mas muito elevado, muito. Então, o que o Luís sugere que o presidente dessa federação devia fazer, que é para a gestão, né, desportiva do ramo deles do desporto poder sobressair mais, sem que depender de um patrocinador, por exemplo? Então, a primeira coisa é, para ele aumentar a base de praticantes, se ele começar a colocar a modalidade dele dentro das escolas, os próprios grupos de professores e atletas atuais que ele tem já começarem a fazer algum tipo de trabalho dentro das escolas, que seja nos finais de semana, por exemplo, ele já começa a ampliar muito mais a quantidade de atletas que vai estar vinculado no projeto dele, e ele consegue selecionar melhor depois aqueles que têm mais potencial. Isso seria uma situação. A segunda é a questão do dinheiro, né? Sem dinheiro é muito difícil de fazer qualquer coisa. Mas eu enxergo que, sem dinheiro, se você monta trabalhos nas escolas, as crianças já estão nas escolas. Nas escolas, normalmente, já tem algum professor de educação física. Então, você já tem a estrutura da escola, você já tem a criança lá, você já tem o professor de educação física lá. Então, é um conteúdo que você pode colocar dentro da escola sem depender tanto de parte financeira. Eu acho que a parte financeira pode vir até como uma contribuição a mais para esse professor, vai trabalhar um tempo a mais, talvez, mas ele pode, a parte financeira pode ser também um segundo estágio, seria fazer uma seleção dessa grande massa de participantes, para daí fazer aquilo que é os clubes internatos, por exemplo, pode ter uma seleção permanente do país, na capital, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente teve isso com ginástica rítmica, a gente também teve seleção permanente com ginástica artística.
E funcionou super bem. Então, aí o investimento acaba sendo menor, porque você tem uma grande base de pessoas participando e há o investimento mais adequado naquele pessoal que está sendo especializado na modalidade. Então, você já vai ter treinadores melhores, com atletas melhores, e vai aumentar a eficiência do investimento também. Agora, o governo, eu enxergo, o governo deveria investir mais em modalidades individuais e categorias de base. Depois que o atleta chegar no nível adulto, se ele tem muito potencial, as oportunidades vão aparecer para ele. Então, quem está no nível adulto, normalmente ele consegue a oportunidade profissional. Agora, atletas de base não conseguem. Então, se pelo menos o adulto fizer faculdade, e aí ele vai ter uma formação, ele vai ser um administrador, vai ser um advogado, pelo menos a faculdade dessa pessoa fez. E ela conseguiu até lá aos 20, 21, 22 anos de idade fazer a modalidade dele. Se você for pegar, por exemplo, recentemente eu publiquei um artigo no site, depois eu comento aqui com vocês, de que quase metade da delegação dos Estados Unidos que vai para os Jogos Olímpicos é esportista em nível universitário. Os Estados Unidos é a maior potência olímpica. Então, isso para nós é um grande ensinamento. É o país mais rico do mundo, que tem mais dinheiro, só que a maior parte dos esportistas deles estão fazendo em nível de universidade. E que o investimento não chega a ser tão grande assim, como se fosse todos os profissionais. Então, por que os países mais pobres querem manter tudo como profissional? Deveria inverter essa lógica. Sim, pois isso é uma surra de realidade muito grande, né? Porque nós achamos que somente conseguimos fazer com dinheiro. Se não tiver dinheiro, não fazemos nada. E eu acho que é muito incrível isso. Porque só o facto de nós queremos fazer aquilo, nós conseguimos fazer, mesmo tendo dinheiro. Porque eu vejo, tem muitos jovens nas comunidades, né? Eles formam equipes de futebol com as crianças do bairro dele e que depois fazem, entre eles fazem campeonatos de bairro. O do bairro 1 vai competir com o do bairro 2, do bairro 3, do bairro 4, e depois ali eles fazem o campeonato entre municípios, entre comunas, e se isso dá certo, mesmo sem dinheiro, e tipo, cada pai só paga o equipamento do filho, se isso acontece, porque nós conseguimos crescer de maneira significante se não pensamos no dinheiro. E eu estava a dizer que nós aqui, não só na ginástica, que tem muito potencial, e porque até eu só vi a ginástica a ser feita mais lá naquele lado do sul, do que aqui em Luanda. Aqui em Luanda, as escolas, inclusive, aboliram a aula de educação física. Tem muitas escolas que não têm aula de educação física, não tem ginásio, não tem uma quadra poliesportiva ou um campozinho em condições. E isso é muito, mas muito triste quando casou-se com o Ministério da Educação para a avaliação desse tipo de desporto não morrer, porque estava mesmo já a morrer em Angola. Foram os clubes que estavam a reativar, por isso é que eles começaram a fazer o famoso ginásios comunitários. No ginásio comunitário tem sempre uma quadra poliesportiva que podiam jogar. Tanto é que até escolas usam essas quadras, usam o ginásio comunitário, que é para fazerem as suas aulas de educação física lá, para ver como é que as coisas ficaram. Não só a população daquela comunidade usa, mas as escolas também usam. E depois, o xadrez. Nós temos o campeonato de xadrez no leste, campeonato de xadrez, que é uma coisa doida, Luís. Tem miúdos de 5 anos a darem checkmates em mais velhos. Ele já ganhou 4, 5 vezes em anos consecutivos. E é impressionante.
Então, eu acho que também devia ter uma aula, uma cadeirazinha naquela, tipo um momento de recreação nas escolas, que é para poderem ter competições sobre xadrez, né? Começar entre as escolas também, que é para as crianças, os alunos começarem a ganhar gosto, e coisas que não tem, é que nós podemos massificar de tal maneira o desporto, que estamos tão fechados, é que os políticos, né? Os governantes, eles implementam, depois ele cria uma implementação, quando ele sai, aquele que vem no lugar do outro, acha que aquilo é uma brincadeira de mau gosto, que já não tinha mais nada para fazer, então pega, abole aquele projeto do outro, porque acha que não está bom, ou que não deve levar à frente, ou porque se calhar vai nos gastar muito dinheiro, mas é nosso dinheiro, temos mesmo que gastar, por que está a guardar? Para que você gastar sozinho quando pode gastar conosco, em vez de investir no próprio desporto? E é errado. Tá? Então, ficou abolido o projeto das construções das escolas, das quadras desportivas das escolas, é reconstrução, porque já tem escola que já tem quadra desportiva há muito, tem quadra desportiva, tem ginásio, e ginásio bem composto para a ginástica rítmica. Nós também, se tivéssemos esse, gostaríamos de competir com vocês. Nós nem temos uma seleção de ginástica rítmica aqui, é complicado. Nem uma seleção, o clube de natação, nós também ganhamos muitas medalhas com a natação, que é muito, 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 é também uma das federações que praticamente, assim, entre aspas, ela fica que nem uma federação privada, que não depende, nem ouve mais do coisa do Estado, porque sabe quando tu estás sempre atrás de uma coisa e não é bem sucedida, não é feita. Então, prontos. Quando eles lembrar que nós existimos, nós estamos aqui. Vamos esperar pelo e ganhamos, e eles vão por conta própria, mas com os apoios dos pais que entraram em uma conexão, num mútuo acordo, que é só para os filhos, os atletas, né, não deixarem de competir. E também, olha, competição isso que diz barco à vela. Nós aqui também, barco à vela, somos bons, muito bons mesmo. E já ganhamos muitas medalhas de ouro. O ano passado, infelizmente, trouxemos mais bronze do que ouro, mas pelo menos ganhamos. E são competições, são modalidades que o investimento é muito fraco. Se não é os pais, é o clube, mas algum patrocinador que o clube lá consegue e que vai coisa. Quanto o Estado investir é nulo. E as federações também quase não se fazem sentir. Eu acho que é mais os próprios presidentes das federações que têm metade da culpa nisso tudo. Se eles fazerem sentir, gritarem mais pela modalidade dele, sim. Se ficarem a gritar mais pela modalidade dele, então vai ter um investimento mais elevado, né? E outra coisa, os árbitros. Nós no leste no leste tem escola de árbitros. É que o governo provincial da Lunda Sul criou escolas de árbitros lá. E lá tem a formação de árbitros, olha, eles estão a fazer, é uma cadeira que eles implementaram, para ver, o ensino implementou uma cadeira de educação física, e dentro dessa cadeira de educação física, você escolhe a tua especialização, e muitos estão a especializar-se para a arbitragem. E eu acho que se todas as províncias implementassem esse conceito, nós já frisamos aqui, né, na educação física, bem, o Vlad também citou que precisam só temos a cadeira de educação física, não temos especializações. Eu acho que esses árbitros, quando a faculdade, o Instituto Superior começar a funcionar, eles já têm um pouquinho de estabilidade ou de conhecimento no assunto, né? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Não é diferente do vosso, em nenhum momento. Não é diferente. Porque estamos no mesmo patamar.
Aqui no Brasil nós temos estrutura melhores e piores também, porque o país é muito grande, então depende do estado, ele é muito desenvolvido, a parte urbana, investimentos, tudo, as rodovias, né, tudo do melhor, assim, que parece que você está num dos melhores países do mundo. Mas tem outros estados que as escolas não têm estrutura nenhuma também. Então esse é um dos problemas que nós temos aqui no Brasil, o país é muito grande e muita diferença de um lugar para outro aqui dentro também. Então, há muitas federações e confederações, elas fazem os planejamentos delas em função disso. Qual região do Brasil que alguma modalidade já é mais desenvolvida? Daí eles colocam recurso ali para continuar desenvolvendo. E em outras que a modalidade não é quase nada desenvolvida, eles ignoram totalmente. Entende? Então, não tem um plano nacional de desenvolvimento nesse sentido. Tem planos localizados apenas. Deixa eu só concluir aqui, Varina. Eu acho que o nosso tempo já está no fim. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, para quem quiser. Eu faço parte de um grupo que a gente montou esse site aqui chamado gestãodesportiva.com.br, e ali a gente trata de vários desses assuntos que a gente está falando agora, vários, incluindo marketing esportivo, direito desportivo. A gente trata ali também sobre a parte de gestão das entidades, e a gente também fala ali sobre formação de atletas. Então, são vários assuntos diferentes ali, que para quem tiver interesse pode entrar ali, vai ter contato com a gente direto e vai conseguir ler mais sobre todos esses assuntos. Eu acho que pode contribuir para vocês também, tá? E é isso, eu agradeço bastante o convite de vocês, a participação também da Varina, trocar essa ideia, né, de uma forma franca, e que a gente faça mais vezes, né, troque mais ideias e a gente consiga evoluir de alguma forma em relação a tudo isso. Com certeza. Eu agradeço demais a participação de vocês. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Acho que já está um pouquinho escuro aqui, mas... Aí, pronto. Obrigado demais pela participação de vocês. Obrigado, Luiz, por estar aqui conosco. Obrigada, Varina. E obrigada a todos que estiveram aqui presentes até o final da live, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu discutir assuntos bem importantes, bem interessantes aí para ambos os lados. Eu tenho certeza que a gente vai seguir com essa programação de lives no esporte, com certeza. Acho que a gente vai fortalecer aí uma comunidade bem bacana, tanto no Brasil quanto em Angola, eu acredito nisso. E mais uma vez, obrigado. Quando eu passo a palavra agora para o Luiz ou para a Varina, quando vocês quiserem eu encerro. Aí a gente já encerra aqui também o chat. Bom, da minha parte é isso. Eu só queria colocar ali o site para quem tiver interesse em ler mais um pouquinho, então. E, ó, tem a Paola, minha aluna da faculdade, está mandando ali um prazer de ter ouvido. Bacana, Paola, obrigado pela participação de vocês também. Vários alunos. Obrigado. E eu deixo aquele site ali que eu acho que tem bastante ideia ali para ser discutido, tá? Até eu, Varina, também, se quiser contribuir ali depois com o site também, quiser mandar algum texto, alguma visão da situação toda de Angola, eu acho que pode ser uma contribuição importante também. E obrigado, Bruna, pela oportunidade, tá? Me coloco à disposição. Se alguém de vocês quiser entrar em contato, fique à vontade. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Então, obrigada. Obrigada. Pode falar. Pois, obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado da nossa interação, nossa pequena conversinha, e que o desporto tem muita coisa para se discutir. É óbvio que ficou muita conversa ainda no ar para se debater. E, Bruna, nós estamos à inteira disposição, estamos abertos. Sempre que precisar falar alguma coisa sobre desporto, estamos aqui, é só solicitar. Nós estamos abertos para falar. Obrigada mesmo pelo convite. Foi uma primeira vez, acho que é para nós. Acho que ela congelou. A internet dela já estava preparada. Difícil lá. Estava ruim. Varina, se você ainda estiver me ouvindo, obrigada, a gente que agradece a sua participação. Ok, agora acho que voltou. Varina, a gente ouviu acho que a maior parte, a parte que você agradece, enfim, está à disposição aí para sempre falar da gestão desportiva. Muito obrigada por isso.
Acho que é muito bacana da sua parte, né, por sempre apoiar aí essa comunidade, muito, muito legal. Então, eu vou encerrar para todos, pessoal. Foi. Peço licença a todos para encerrar a live. Uma boa noite para vocês e um bom